Senhor Jesus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Desculpe, irmãos, mas o texto que eu vou proclamar é um pouco diferente desse aí. Tem alguns versículos a mais. Então, acompanhe aí, mas tem alguns elementos que não aparecem aí para você. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então o homem aos fariseus, que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. E quem lhe abriu os olhos? Como é que agora está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias.
Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não conhecestes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sentados, nos recolhemos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos essa palavra e sejamos também hoje curados de nossa cegueira. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado fomos para casa com um convite, uma exortação de Jesus. Ser o convite para, a partir do encontro com Ele, que nós nos tornemos pessoas vivas, como uma água viva que jorra para a vida eterna. Jesus chamou-nos a ser água viva. Hoje, Jesus nos convida a ser luz. É o caminho da Páscoa. Na medida que a gente vai caminhando na Quaresma, a palavra de Deus vai nos instruindo, vai aperfeiçoando nossa compreensão das coisas de Deus, vai limpando a nossa visão e a gente passa a enxergar as coisas a partir de Deus e não a partir da nossa razão, dos nossos conceitos e preconceitos. O texto de hoje é um texto enigmático, mas extraordinariamente aplicável. Vocês têm aí à mão uma
um tipo de síntese do texto, eu optei por proclamar o texto mais longo, porque queria dar a vocês uns elementos que há 3 anos atrás eu não dei. Então vamos lá. Quando você tiver o texto aí, eu vou te indicar que o que a gente está lendo está aí. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 41. Jesus, um pregador itinerante, caminha para Jerusalém com os apóstolos, já está bem perto de Jerusalém. O texto começa assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Já pula logo para o versículo 6, Jesus cuspindo. Mas antes de Jesus cuspir, fazer lama e passar a saliva, passar a lama no olho do cego, tem uma indagação dos apóstolos que é decisivo. Os discípulos perguntaram a Jesus quando viram o cego de nascença: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, Paulo: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Pronto, um dado, uma pessoa que nasceu com deficiência. Hoje, nós evoluímos e até evitamos a expressão que nasceu com deficiência, chamamos carinhosamente de pessoas especiais. O drama do confronto com o imprevisto na vida sempre marcou a humanidade. As interpretações dadas para esses fenômenos, como um filho que nasce cego, que nasce portando algum grau de deficiência, sempre foi um elemento fortemente confrontado pela existência humana. Os discípulos veem a cena, Jesus vê o cego, nascido de nascença, que no Evangelho, no Novo Testamento, é o único nascido, cego que nasceu assim. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, mas já engessando Jesus. Eles dizem assim: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus não tem muita escolha. Jesus tem que ler na cartilha deles. Eles já têm uma linha de interpretação. Eles já consolidaram uma compreensão. O que Jesus vai ter que, como brincadeira de criança, escolher a bolinha vermelha ou amarela, azul ou verde. Mas Jesus não tem escolha. Na maioria das vezes nós rezamos e falamos com Deus meio que dando as bolinhas e dizendo: o Senhor escolhe qual bênção o Senhor vai me dar. Os discípulos engessam com a pergunta. Perguntar é uma arte. Perguntar é um modo profundo de estabelecer um processo de diálogo ou de condicionar o que me ouve a ir na linha do que eu quero. A inteligência humana aprende a sofisticação dos métodos de abordagem. Os discípulos estão espertos, perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele nem seus pais. Quem está certo? Se você pegar a Bíblia pelas metades, se você pegar a Bíblia apenas para marcar na Bíblia só o que você gosta, você vai dar razão para os discípulos. Esta cena, os discípulos, quando fazem essa pergunta a Jesus, eles estão cimentados por uma compreensão que está na Bíblia. A introdução dos 10 mandamentos. Deus, por ao menos 3 vezes, no livro do Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, ao menos 3 vezes em que Deus vai se apresentar e entregar os 10 mandamentos. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus diz assim: escuta, Israel, eu sou um Deus ciumento. E depois Deus completa dizendo assim, pasmem:
Deuteronômio 5:9. Escuta, Israel, eu sou um Deus ciumento, um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos por 3 ou 4 gerações. Também em Números, Êxodo 25 diz, Deus, sou um Deus ciumento, eu visito a falta dos pais nos filhos e castigo por 3 ou 4 gerações. O problema dos discípulos é que eles leram a Bíblia e marcaram só o que gostavam. Se você continuar passando as páginas, isso aqui são os 4 primeiros livros da Bíblia. Lá na frente, no mesmo livro de Deuteronômio 5:9, em que Deus fala que Ele é ciumento e que Ele castiga os pais nos filhos por 3 ou 4 gerações, lá na frente, no capítulo 24, no versículo 16, Deus diz o oposto. Não, os pais não serão castigados por causa dos filhos, os filhos não serão castigados por causa dos pais, cada qual será punido pela própria falta. É a brecha que aparece no que a gente chama de Pentateuco, os livros da lei. Os profetas foram lá nesse versículo capítulo 24, versículo 16, e moeram com essa interpretação. Cunharam, a partir da sensibilidade popular do povo da roça, do povo simples, Ezequiel 18, 1, 4. Agora vem Jesus corrigindo a interpretação dos discípulos, a interpretação pelas metades. Tem muita gente tonta, tem muita gente pirada da cabeça, que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, que reza, que se diz cristão, que se vê uma pessoa passando por sofrimento, passando por dificuldade, alguém que nasceu portando alguma deficiência, vai pensar, Deus está querendo dizer alguma coisa, mandou isso para dizer alguma coisa. Tem gente estúpida assim. Jesus vai corrigir isso. Os judeus, os rabinos, que eram os pregadores oficiais do judaísmo, dentro das sinagogas, aquelas capelas espalhadas depois da destruição do templo de Jerusalém, em 587, os rabinos eram os pregadores e eles tinham uma interpretação que era a seguinte: alguém que nasce com alguma deficiência, ou ele ou o pai pecou, ainda que essa criança tenha cometido um pecado grave, pasmem, dentro do útero da mãe, quando a mãe estava grávida. Pronto, é pregador falando isso, se tem base ou não tem base, não tem problema. É pregador, falou na igreja, estava no microfone, é padre, é pastor, todo mundo submete e acredita naquilo. Isso existe? Pronto. Então, cuidado com a manipulação das pregações, porque elas têm poder perverso. Jesus vai chamar a gente a um voo mais elevado. Ezequiel 18, 1 a 4. Deus, meio sem paciência, perde a paciência com o discurso rígido, com o discurso da gente engessada pelas regras, doutrinas, normas e cabrestos da religião, o que a gente chama hoje de ideologias. Deus dá uma bronca pela boca do profeta. Deus diz assim: porque vós me repetis o adágio, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. É um ditado de roça, de caipira. Uma criança aparecia com o dente, alguma doença nos dentes, uma mudança de cor no dente, o povo falava, é o pai que roubou uva verde na roça do vizinho, comeu antes de madurar e Deus castigou. Essa ideia, então Deus perde a paciência e diz,
por que me repetis esse adágio? Não repetireis esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, diz o Senhor. A vida do Pai, a vida do Filho, ambas me pertencem. Quem pecar, esse paga pela sua falta. No versículo 20 do capítulo 18 ainda diz assim: aquele que peca, esse paga pela falta. Arcará. A iniquidade do pai pesa sobre o pai. A iniquidade do filho pesa sobre o filho. A justiça do justo vem sobre o justo. A maldade do mal vem sobre o mal. Então, aqui nós temos uma intuição do senso do direito. Tem dois momentos altos na história da filosofia do direito em Israel. O primeiro é a lei do talião, que eu já preguei há poucos dias atrás, a lei da proporção, olho por olho, dente por dente, porque antes era a lei da desproporção. Eu brigo com você, quebro um dedo seu, você vem com seus irmãos e amputa a minha mão, corta. Não, quebrou, Antônio brigou com você, quebrou seu dedo, vai lá com seus irmãos, quebra o mesmo dedo que ele te quebrou. É a proporção, isso é um avanço. Jesus vai dar um salto infinitamente mais elevado e dizer: nem olho por olho, nem dente por dente mais. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Muito mais alto. Aqui é outra intuição do senso do direito. Curiosamente, eu sei que tem alguns mais xiitas que vão ter uma pulguinha de desconfiança com o que eu vou falar, e eu vou falar de propósito. É para esses que eu vou falar o que eu vou falar. Quando a sociedade e o senso das coisas corretas no mundo e na sociedade avançam mais do que na religião, isso existe. Por exemplo, não foram as igrejas que lutaram contra a escravidão, foram as sociedades da república, da democracia, não foram? Do senso do bem comum. As igrejas tiveram que dobrar-se. Aqui é a mesma coisa. O direito penal, no senso da justiça na sociedade, provocou uma mudança no costume primitivo que punia. E aí, Jeremias 31, 29, Deus diz assim: Deus fala da esperança que Ele tem. Naquele tempo em que vós me escutais, não mais me direis: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. Não, cada qual pagará pela sua falta. Então, quando os discípulos veem o cego nascido, o cego de nascença, perguntam a Jesus quem pecou, ele ou seus pais. Os discípulos estão usando a Bíblia, mas a Bíblia somente marcando o que gosta. Quando Jesus corrige a pergunta dos discípulos, Jesus está usando a Bíblia toda. Você precisa aprender uma coisa: você pode marcar a Bíblia e tirar da Sagrada Escritura e marcar coisas que você gosta, que te são agradáveis? Pode. Só que para interpretar o versículo que você marcou, você depende da Bíblia inteira para interpretá-lo. O dia que você lê a Bíblia inteira para interpretar cada versículo que você marcou, de boa, você pode marcar o tanto que você quiser. São Jerônimo, século III, já dizia: só a Bíblia explica a Bíblia. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus está corrigindo os discípulos, a Bíblia corrigindo a Bíblia. A Bíblia corrigindo, na verdade, uma pobre interpretação da Bíblia. Os discípulos interpretam pelas metades, e está cheio de gente interpretando a Bíblia pelas metades. Jesus tem remédio, vamos lá? Então, versículo 6. Dito isso, Jesus cuspiu no chão. Vocês têm aí, não tem? Fez lama com a saliva, leiam,
e colocou-a sobre os olhos do cego. E Disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. vai. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos... Espere lá. Pronto. Então, Jesus rompe com uma realidade. Todo mundo passava e apenas punha o rótulo. Ou ele ou seu pai pecou, é assim. Geralmente, os discursos nossos de indiferença com o sofrimento dos outros são discursos em que a gente manipula a fé, manipula a Bíblia, para que a gente deixe a realidade do jeito que é confortável para nós, ainda que o outro esteja se lascando. Aqui, Jesus passa, vê a realidade, os discípulos já têm a interpretação, ou ele ou seus pais pecaram, deixa a realidade como está, é eles com Deus que resolvem. Jesus, Como é que Jesus resolve as coisas? Da forma mais desajeitada e desconfortável. Cospe no chão, com a saliva e a terra faz lama, passa nos olhos. Tem dois elementos da cultura popular. O primeiro é os processos terapêuticos que se tem com lama. Lá em Israel é cheio disso. O Mar Morto é o paraíso dos centros de pesquisa nessa área de produtos para as mulheres ficarem todas espichadas assim, até os homens vão para lá e ficam mergulhados para sair todo mundo espichado. Mar Morto tem centros de excelência do mundo, assim, do planeta, está lá em Israel, com centros de terapia com as lamas dos sais minerais do Mar Morto. Então, primeira coisa é a intuição dos processos terapêuticos com a lama, que é comum a todas as culturas, não vamos entrar nisso. Outro elemento é o processo terapêutico pela saliva. Mas, vou te assustar. A saliva aqui, Jesus cuspindo no chão, prefigura o sangue dele, que vai derramar, vai misturar com a terra, e que vai virar remédio para curar a ferida da criação inteira. A saliva aqui lembra Deus modelando o primeiro homem do barro. A saliva aqui entra num elemento ainda mais caprichoso. O que está associado à saliva? Ao afeto, ao beijo. Quando você vê alguém dar um beijo em alguém, é porque tem algum grau muito elevado de proximidade, de comunhão. O rito de Jesus é uma espécie de beijo afetivo, um afeto terapêutico. Mas na frente você vai ver isso de forma mais clara. Pronto, Jesus curou. Ele foi, lavou na piscina de Siloé, que significa enviado. Jesus, mandando o cego ir lavar na piscina de Siloé, prefigura Jesus mandando a igreja ir lavar-se na piscina do batismo. Todos nós já passamos pela piscina do batismo, somos batizados. Todos nós já passamos pelo banho da cura plena que Deus tem para todos os homens e mulheres. Mas aí desencadeia uma pergunta. A fofoca sempre tem um fuxico. Vamos lá? Começa pelos vizinhos. É sempre assim. Se melhorou para você, tem sempre um vizinho de olho. Mas se melhorou para o vizinho, você também é sempre o vizinho fura-olho. Vamos lá? Ou eu, né? Versículo 8. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, olha os rótulos, pois ele era mendigo. Diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Cego, pecou, ele ou seus pais, é mendigo, pedidor de esmola, só rótulo. Continua. Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: brada, sou eu mesmo. Espere lá. Sou eu mesmo.
Então eles perguntaram, não está aí no seu texto, como é que lhe abriram os olhos? Ele contou tudo de novo, o rito, e eles ficaram indignados. Quando ele respondeu de uma forma que não convenceu, eles disseram, os vizinhos, agora nós não vamos deixar esse trem quieto, porque a gente trabalha tanto, a gente luta tanto para as coisas darem certo, a gente reza, a gente é honesto, a gente vai na igreja, a gente dá o dízimo, e a bênção não vem para nós. Um cara que está aí na fuleiragem da vida, aparece assim curado, pega o ceguinho curado e leva-o para um tribunal, os fariseus. É sempre isso. Levaram para os fariseus e aí tem um embate exaustivo. Levaram aos fariseus o homem que tinha sido cego. Versículo 14, leiam. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Começa tudo de novo, novamente. Então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Vai, igreja, respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Agora olhe o rótulo. Disseram então alguns dos fariseus, bradem: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Acabaram de carimbar Jesus, não vem de Deus. O ceguinho curado não presta e quem curou ele também não presta. Uma sociedade pronta para pôr rótulo, para que as coisas fiquem do jeito que a sociedade organizada quer. Pronto. Quando eles dizem, não vem de Deus, outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, igreja, é um profeta. Espere lá. Aí diz assim, então os judeus não acreditaram que... vocês não têm aí não, né? Não, vocês não têm aí. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego. Pronto. Quando eles perguntam, o que você diz daquele que te abriu os cegos? Ele diz, é um profeta. Eles não dizem que Jesus é o Messias. Eles dizem que Jesus é um profeta. Profeta é aquele que profere o recado que é mandado dar. Jesus não é um que profere um recado que foi mandado dar. Ele é a própria voz de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se fez carne. O cego, como a samaritana domingo passado, quando Jesus toca no assunto dos maridos, ela diz, vejo que és um profeta. Está dando um título para Jesus, mas Jesus como profeta está muito abaixo do que ele é. É o mesmo que dizer assim, tem muita gente que reza assim, diz para Jesus assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo para mim é bacana, é bonitinho, mas é pouco. O que eu quero do Senhor, o Senhor não pode me dar porque o Senhor é profeta. Eu preciso mesmo é de um Messias. Aqui o que está por trás, tanto da fala da samaritana quanto do cego curado é, o que eu recebi ainda é pouco. Por quê? Ele está curado da visão física, mas não está curado da visão da fé, que ainda vai acontecer. Vamos lá? Pronto. Aí tem um embate exaustivo, um debate dos fariseus com os pais do cego. Até os pais do cego perderem a paciência e dizem, vai perguntar a ele é maior de idade. Mas o Evangelho diz que eles disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus. É de novo a religião do medo. Enquanto você não sair da religião do medo, você não experimentará a graça salvífica de Deus. Por falar em medo, não tenha medo. O padre está lá à toa, querendo atender confissão.
Se o Senhor toca seu coração, não celebre a Páscoa sem pedir perdão das suas faltas. Não tenha medo. Ele não está lá, como disse o Papa Francisco ontem, para te condenar. Está lá para te dar aquilo que a igreja recebeu de Cristo. Dar a você o perdão de Cristo. Os pais do cego curado têm medo das autoridades religiosas. Fazem um discurso para não causar problema. Quantas pessoas nas igrejas e na nossa igreja também são dominadas por medo. Os judeus ficam com raiva e dizem assim, chegam perto do ceguinho, depois do embate exaustivo com os pais, diz assim: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. O ceguinho diz assim: se ele é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntam de novo: o que ele te fez? Como te abriu? O ceguinho vem com o que a gente vê na literatura, no cinema e até nas novelas. O ceguinho, geralmente o ceguinho é um bem-humorado, não é? É o personagem bem-humorado com as piadinhas frívolas. O ceguinho curado diz para eles assim: vós também vos quereis tornar discípulos dele? E eles perdem a paciência com o cego, mas perdem a paciência nervosos. Versículo 34, quando o ceguinho tenta dar uma catequese para eles, dizendo que Jesus vem de Deus, é filho de Deus, é o mensageiro de Deus, que ele ainda chama de profeta, mas que ele vem de Deus, mas ele ainda não sabe tudo que Jesus é, os fariseus ficam furiosos. Versículo 34, leiam. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado, estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Tá. Eles pensam exatamente como os discípulos pensaram. Ele é cego porque ele nasceu em pecado. Você está com a vida desse jeito porque você nasceu em pecado. O seu problema é procurar um poderoso Deus, um dízimo, uma oferta, um presente para Deus que vai aplacar a ira de Deus e você vai ficar livre da raiva de Deus. Posso fazer nada por você. Expulsaram o cego curado da comunidade. Você não tem noção da tristeza que deve ter tomado o coração desse homem que estava tão empolgado com a cura e agora é expulso da comunidade. E aí vem Jesus. Vamos lá? Versículo 35. Jesus, leiam. Soube que o tinham expulsado. Encontrando-no, perguntou-lhe: Brada, igreja. acreditas no Filho do Homem? Outro título do Messias. Filho do Homem, livro de Daniel, livro do profeta Jeremias. Filho do Homem é o outro título do Messias. Acreditas no Filho do Homem? Você lembra de domingo passado a samaritana falando para Jesus assim, quando Jesus entra na conversa sobre adorar aqui em Jerusalém, que nem aqui nem em Jerusalém vai ter templo e que a gente vai adorar em espírito e verdade, a samaritana faz um desabafo assim: meu coração guarda uma esperança, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar um dia e ele vai esclarecer todas essas coisas. Jesus pergunta ao cego: acreditas no Filho do Homem? O ceguinho também fala para Jesus. Leia. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é, Senhor? Você também faz essa pergunta para Jesus, irmã e irmão? Você já tem segurança, clareza e firmeza sobre quem é Jesus? Ou você ainda está na dúvida? Você tem convicção nas entranhas mais profundas do seu ser quem é Jesus? Quando o ceguinho pergunta: quem é para que eu creia nele? Ele tem vontade de encontrar, embora já tenha encontrado. Como a samaritana, que não querendo dar água para Jesus, deu tempo para Jesus cavar nela um poço. Agora Jesus está
limpando a visão do cego. Jesus, versículo 37, Jesus disse, brada a igreja. Tu o estás vendo. Não estou ouvindo a igreja. Estás vendo. É, aquele que está falando contigo. exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Deus. Esta é a razão da caminhada na fé. Os dois critérios para saber se você está progredindo na fé depende de dois elementos. Qual é o conteúdo da sua profissão de fé? Eu creio, Senhor. Esse é o conteúdo da fé que você professa. Mas tem outro elemento. Não basta professar com os lábios, é preciso crer com o corpo inteiro. Prostrar-se na frente de Jesus é o mesmo que dizer: Senhor, o Senhor curou minha visão física, o Senhor curou minha visão da inteligência, minha visão da fé, e a partir de agora, na verdade, eu preciso dos olhos do Senhor para caminhar. Ele se jogar no chão e prostrar-se é o mesmo que dizer assim: eu me entrego, me rendo totalmente, e é o Senhor que decide, é o Senhor que conduz. Caminharei sob os olhos do Senhor, e não sobre as partes da Bíblia pelas metades que eu leio, as interpretações ideologizadas que eu faço da Bíblia. Caminharei não marcando só o que gosto, mas caminharei guiado unicamente pela força da sua palavra que me conduz. Amém, igreja? Amém. Amém. O problema é, a sentença final é sempre uma chave que aciona. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Você vai fazer uma escolha. Você vai voltar para casa cega, cego ou vendo. Se você disser para Jesus: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso, porque eu sou cega, cego para muita coisa, Jesus. Irmão, cuidado com a compreensão do que você tem do que é ter visão. Ter visão é muito mais do que enxergar aqui. Ter visão é alcançar a compreensão das coisas a partir do olhar de Deus. Se você não tiver coragem de dizer a Jesus: Senhor, para muitas coisas eu não sou capaz de enxergar. Vocês, esposas e esposos, de vez em quando vocês travam uns embates dizendo assim: bem, você precisa ter coragem de enxergar isso aqui. Não falam isso uns com os outros? Não é? Vocês, pais e mães, dizem isso para os filhos: filho, para você progredir, você precisa aprender a enxergar isso aqui. É essa visão ampla. Não é ver seletivamente só o que te é confortável, simpático, agradável, para deixar você no engessamento da religião, mas te pôr em asas da fé e alcançar as realidades eternas, porque você foi projetado para o eterno. Repito, você vai escolher se você vai voltar para casa enxergando ou cega ou cego. É uma escolha sua. O seu vizinho, os judeus, os fariseus, o padre, os pregadores, sua família, todos nós damos conta às vezes de apontar qual é a sua cegueira. Jesus é o único que dá conta de identificar sua cegueira e fazer o remédio para curá-la. O único. Ele identifica a cegueira e te cura. O resto às vezes fica só gritando, apontando qual é a cegueira. Eu peço a você que aceite Jesus
ajudar a você fazer o diagnóstico agora. Incline a sua cabeça, peça ao Divino Espírito Santo. Sabem, essas máquinas poderosas que a tecnologia, fruto da engenharia humana, da sabedoria, da inteligência humana, essas máquinas que enxergam a gente assim, aos milionésimos pedaços, e tem plena compreensão para dar um diagnóstico. Você pode imaginar o Espírito Santo sondando você e identificando as suas cegueiras. Às vezes você enxerga bem com os olhos físicos, mas você é um cego, uma cega no coração. Tem uma cegueira afetiva, cegueira emocional, cegueira psicológica, cegueira espiritual. Quem sabe no campo da sua profissão você é um cego, uma cega que nunca avança, porque você não tem visão no campo da sua profissão. Peça também essa cegueira de uma visão que te faça progredir na sua profissão, nos relacionamentos, na fé, na inteligência. Tantas formas de cegueiras, todas elas, Jesus pode diagnosticá-las, mas também Ele é o único que pode curá-las. Fale com Ele e aceite a cura. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser,